A nossa matéria é apologética. Deixei a colinha lá para ninguém correr o risco de errar. De que se trata a apologética? Defesa da fé. Tanto nós podemos defender a fé como responder sobre a fé. Isso sempre foi necessário desde o início da igreja. Logo no início teve irmãos que ficaram conhecidos como os apologistas. Quem que lembra do nome de pelo menos um desses irmãos? Apologista, aqueles que se propunham a escrever na defesa da fé. Porque os ímpios, os pagãos, atacavam a igreja impiedosamente, dizendo que os cristãos eram o quê? Eu sempre me proponho a repetir no outro dia, para aqueles que não vieram, para aqueles que têm memória curta, para aqueles que têm 2 neurônios, um dormindo e outro. Canibais, incestuosos e ateus. Tem mais coisa, né? Nós pusemos aí 3. Por que canibais? Porque eles comiam o corpo e bebiam o sangue de Jesus. Uns dizem que eram sinceros, eu acho que era mais pretexto, que eles inventavam isso como narrativa, como hoje nós vivemos uma carrada de narrativas, né? E eu creio que também nessa época pudesse que inventava isso como narrativa. O que é ateus? Porque eles só criam em um Deus. Eu, quando era criança lá no interior de Goiás, eu ouvi o pessoal dizer, né? Longe desses crentes, isso tudo é encapetado. Eles não creram nos nossos santos. Eles só creem em um Deus. Então, se isso acontece no século XX, né, não era 21 ainda, né, como que no século I não poderia acontecer? Poderia. Né? E o outro, incestuosos, porque casava irmão com irmão. O marido era irmão da esposa, a esposa era irmã do marido. Então, esse pessoal é um pessoal corrupto, um pessoal sem princípio, sem ética, porque eles casam irmão com irmão, isso é um absurdo, né? E com isso, criavam-se narrativas, e ia divulgando essas narrativas, a ponto de, quando uma pessoa via um cristão preso numa haste, busuntado com óleo e metido fogo, ele se jubilava com aquilo, ele ficava alegre. Porque está exterminando essa praga, está limpando essa peste, está desinfetando o mundo. Esse era o conceito que tinha. Então, irmãos levantaram para escrever contra esse tipo de coisa. Quem sabe o nome de um dos apologistas daquela época? Eu acho que todos vocês devem ser espertos e fazer colinha, porque todo dia eu vou perguntar, né? A colinha da Socorro não está muito fiel não, mas a gente pode ajudar ela. Ela ouviu cantar o galo, só não sabe aonde. Esses aí são os cientistas, são os últimos da lista. Nós vamos começar pelos primeiros. Primeiros foram os pais apostólicos, que vai em torno até o ano 100. Né? Diz que João morreu entre o ano 90 e o ano 100. Então são chamados pais apostólicos, ou os apostólicos. Depois vem os apologistas, que é em torno do ano 100 ao ano 200, 220, 250. Essas datas são muito variadas. Depois os polemistas. E depois os científicos, que é esse que a Socorro disse. Parabéns, Socorro, pela vontade de acertar. Vontade de acertar, isso é muito bom. Porque os outros covardemente ficam de boquinha fechada, não fala nada, né? Então, um dos primeiros da história é Clemente. Filipenses 4:3, se você quiser anotar, e pode anotar, Paulo fala sobre um Clemente. Não se sabe se realmente era o bispo de Roma, o líder de Roma.
esse Clemente de Roma, que não sabe se é este Filipenses 4:3, apesar que Paulo, quando escreve Filipenses, ele estava lá em Roma, ele foi um irmão, um líder muito destacado, ele escreveu cartas que até quando fecharam o cano do Novo Testamento, as cartas dele eram lidas em igrejas e todo mundo seguia as cartas, tudo, né? Eram cartas abençoadas, cartas com conteúdo cristão, assim como o Didaquê. Nessa relação que nós passamos aí, tem o Didaquê, que não era uma pessoa, era um livro. Didaquê significa doutrina, caminho, né? Então, onde havia os ensinamentos dos apóstolos, né? Falamos do apologista, né? Um dos grandes apologistas que se destacou nessa época foi Justino, né? Chamado Justino Mártir, porque ele foi martirizado. Quantos apóstolos foram martirizados? O Wagner diz que o grilo canta, né? Cri, 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 cri. Quando ninguém responde, né? Quantos apóstolos foram martirizados? Todos, exceto João. Todos, exceto João. Na antiguidade, não tinha esse negócio de direito humano. Direito humano foi criado agora, século XX. Então, cometia qualquer transgressão, era desagradável, pena de morte. Vocês me perguntam, por que José não foi penalizado com pena de morte no Egito quando ele atacou a esposa do Potifar? Porque o Potifar não creu na história da esposa, simplesmente botou ele na cadeia para lavar a honra. Ele sabia que a esposa era uma sem vergonha. E que José era um cara bom, mas ele tinha que lavar a honra, né? Ele era o general do faraó. Para onde que ele botou José? Na prisão dos ministros do rei, porque só tinha prisão para gente importante. Gente que não era importante era morte. Por isso que todos os discípulos foram martirizados, foram mortos, porque não eram pessoas importantes, né? Então, Justino Mártir, Justino que foi martirizado. Outro que nós citamos aí Irineu de Lyon. Ele nasceu em Esmirna, depois mudou para a França, para a cidade de Lyon, e lá também ele foi martirizado, né? Outro, Hipólito, não é Hipólito, aquele lá de Esmirna, o velhinho. Não. O velhinho de Esmirna, 86 anos, muito querido, muito amado, insistia demais para ele negar Jesus. Ele falou, não, prefiro morrer queimado do que negar o meu Senhor, jamais. Aí puseram ele no fogo, o fogo não queimava ele, aí um soldado com dó dele, meteu a espada no peito dele e matou. Aí depois eles conseguiram queimá-lo, né? Esmirna, como que ele chama? Nós já vamos ver aí, porque tem aí, né? Tem Teófilo de Antioquia, né? Esses são os últimos, é antes da primeira leva. Olha aí da primeira leva, eu estou esquecendo o nome dele, é lá de Esmirna. Policarpo de Esmirna, muito bem, Ailo. É muito bom ter gente crânio na aula, né? Policarpo, né? Vocês sabem que carpo é a polpa do fruto, né? Poli, muitos, né? Muitas polpas no fruto, um fruto bem polpudo. É esse irmão que tinha 86 anos quando foi condenado. Só que a sociedade não aceitava, porque ele era um cara espetacular, muito bom. Vocês lembram mais tarde de falar sobre essa questão de bondade para vocês. É um assunto interessante, né? Então, entre os cientistas, tem um dos maiores defensores da fé, um que mais escreveu, diz que ele escreveu quase 100 livros com estilete e com tinta em pele de animal ou em papiro, chamado Aurélio Aurélio Agostinho, conhecido na história como Santo Agostinho.
Ele nasceu no ano 350 em Tagaste, no norte da África, e morreu no ano 430. Foi ímpio, terrivelmente ímpio, mas tinha muita sede de Deus. E a sua mãe Mônica, que era cristã, pai ateu e mãe cristã, ou pai pagão e mãe cristã, orava por ele continuamente. Aqui vai uma esperança para nós. Todas as pessoas que receberam oração até hoje se renderam ao Senhor. Pode ser os mais duros possível. Agostinho foi maniqueísta, Agostinho foi filósofo platonista, mas em nada disso ele se encontrou. Até que um dia ele se encontrou na palavra de Deus. A profissão dele era professor de retórica. Vocês viram retórica agora há pouco aí? Retórica, oratória e parábola, né? Ele era professor de retórica. Ele foi para Roma e lá os alunos não pagavam ele as mensalidades. Aí ele desistiu e foi para Milão, né? Em Milão tinha um governador chamado... Foi falado tudo domingo passado. Eu não aprendi nada domingo passado para cá. Estou brincando, aprendi sim. Já vou compartilhar com vocês. Eu li um livro essa semana de apologética, né? E vou passar para vocês. Apologética muito interessante, porque é apologética a nível de todo mundo, de povão, né? Porque tem aquela apologética sofisticada, difícil de entender, que eu leio e fico mais obscuro que antes, né? Agora tem aquela apologética simples que todo mundo entende. Eu vou passar para vocês já. Então ele vai para Milão ser professor de retórica. Lá era bem melhor do que Roma, os alunos eram um pouco mais interessados, pagavam as mensalidades. Mas ele, na sua crise, ele vai para o fundo da catedral ouvir o pregador. Quem que era o pregador? Era um homem muito culto, muito preparado, que era o governador de Milão. Houve uma confusão lá com a morte do bispo, e a igreja se reuniu para eleger um novo bispo. Estava lá aquela discussão, aquela confusão, e o governador foi para ver se ajudava. O governador, na reunião, uma criança grita, né? Ambrósio, bispo, Ambrósio. Aí fazem coro. O que o Ambrósio sente? Chamado de Deus. É Deus que está me chamando. Ele renuncia o governo e se torna bispo. E foi um cara muito ungido, muito abençoado, porque ele acaba batizando Aurélio Agostinho. Quem batiza Aurélio Agostinho é Ambrósio. Na religião católica, ele é Santo Ambrósio, né? E a conversão de Aurélio Agostinho foi interessantíssima. Na sua crise, porque ele vivia uma vida muito desregrada, muito promíscua. Inclusive, dá um alerta para vocês, não usa a palavra bacana como nós usamos aí, qualquer coisa boa, porque bacana vem de Baco, o deus do vinho, o deus da licenciosidade, o deus da orgia. Então não usa bacana. Essa palavra não é normal, é uma palavra suja, né? Agostinho vivia uma vida suja. E um dia, conversando com seu amigo Alípio, ele escuta uma voz: toma o livro e lê, toma o livro e lê. Era uma voz de criança. Aí ele sai no pátio para ver se tinha algumas crianças por ali. Não tinha criança nenhuma, né? Aí ele volta, pega a Bíblia, abre em Romanos 13. Vamos ler? Primeiro que achar, leia. O verso 13 e o verso 14. Amém. Então esses foram os irmãos, resumidamente, só recordando, que se levantaram naquela época. Teve muitos outros. Aqueles filósofos todos, tanto filósofos orientais como ocidentais, que iam se convertendo, eles se propunham a escrever em defesa da fé. Por exemplo, agora no século XVI, quando Calvino faz as institutas, que ele chamou Institutas da Religião Cristã, ele dedica a primeira edição ao rei da França, o rei Francisco, dizendo o seguinte: os protestantes, que na França são chamados de huguenotes, não são esse povo que se dizem,
porque as narrativas são terríveis, né? Caloteiro, preguiçoso, mau elemento, mau caráter, promíscuo, imundo, sujo, pecaminoso. Essas são as narrativas que faz por aí. Nós estávamos numa cela um dia e alguém disse, abre o Google aí e digita pastor para ver o que sai. O que saiu? Fizeram ao vivo. O que saiu? Ladrão. Abriu o Google, digitou pastor, ladrão. Desse jeitinho. Isso são narrativas. E essas narrativas têm que ser contraposta ou desconstruída. Qual a diferença entre apologia e evangelismo? Uma coisa não é a outra. Evangelismo é quando nós comunicamos o reino de Deus da nossa maneira. A apologia é quando nós usamos os fatos, a palavra, o conhecimento em defesa da fé. Você precisa de um pouco mais de preparo. Por que até então nós não tivemos a matéria apologia? Porque é uma matéria mais profunda, não é tão simples, né? Essa é a primeira vez que nós estamos ministrando apologia, nunca tinha sido ministrado aqui no curso, né? Porque depende um pouco mais de empenho, de dedicação, de estudo, né? Para a gente chegar lá na apologia, né? Diga, Maria. Tem 4 livros de Agostinho que é publicado até hoje, 1700 anos depois. Confissões que ele escreve para combater Pelágio. Pelágio era um monge britânico que veio para Roma e Pelágio diz que o pecado original só atingiu Adão, nós não herdamos nada. Que nós temos o livre-arbítrio, podemos ser bons ou maus. Agostinho não concordava com isso, ele disse que nós nascemos maus. A fé evangélica diz que nós somos depravados, que é a depravação total. É o primeiro acróstico lá da Tulipe, né? Do calvinismo, T, de total depravation, né? Então ele escreve confissões, ele escreve a cidade de Deus, ele escreve contra heresias, e o outro que é publicado até hoje, são 4 que é publicado até hoje. Desses eu tenho 2, né? Vocês veem o que é a profundidade, o conteúdo de alguém que escreveu coisas que continuam sendo atuais hoje. Por isso que os livros são publicados, porque continuam sendo atuais hoje, né? Não ficou obsoleto, né? Antes da gente dar continuidade, eu quero falar um pouquinho de C.S. Lewis. Eu vou ter que virar as costas aí, Ailo. C.S. Lewis era escocês, nasceu no ano de 1999 e morreu no ano de 899 e morreu no ano de 1963. Aquela moça que eu trouxe do Mackenzie aqui, não sei quantos se lembra dela, Gabriela Gersen, ela é especialista, a tese de pós-doutorado dela foi em C.S. Lewis. Ela é especialista em C.S. Lewis, ela sabe praticamente tudo de C.S. Lewis. Foi um dos grandes apologistas do século XX. O que significa CS? CS, Clive Staples. É muito comum na literatura americana chamar a pessoa pelo último nome, porque chamar pelo primeiro é sentir de intimidade. Se eu chegar para o Irineu e chamar ele de Irineu, eu estou mostrando que eu sou muito íntimo, eu tenho que chamar ele de Pereira, senhor Pereira, né? Então, na literatura americana, você vai ver muito isso. As pessoas sempre chamadas pelo último nome. D.L. Moody. O que é o D.L.? Dwight Moody. Não. Dá um break aí que eu vou apagar. Você disse que tem apagador aí, Maria?
Dwight Lyman Moody. Nós temos outro apologista muito conhecido, que é C.S. Chesterton. Esse aqui fazia par com C.S. Lewis, mais J.R.R. Tolkien, né, que escreveu O Senhor dos Anéis. Né? O que é C.S. Chesterton? C é Clive. Não é. C não é Clive. Deixa eu lembrar. J.F. Kennedy. Esse vocês sabem, né? O que é J.F. Kennedy? João. Muito bem. João. Em inglês é John. Fitzgerald Kennedy. Nós temos T.L. Osborne. T.L. Osborne. T.L. Osborne. T. Deixa eu pegar minhas anotações aqui, que alguma coisa a memória fala. A.W. Tozer. Aiden Wilson Tozer. A.W. Tozer. Kate. Dwight Lyman Moody. T.L. Osborne. Thomas. Nós vamos falar hoje só de C.S. Lewis. Só de C.S. Lewis. C.S. Lewis escreveu uma porção de livros apologéticos. Um deles foi uma publicação das mensagens que ele soltou no rádio durante a Segunda Guerra Mundial. O povo estava muito atormentado, muito desesperançado, muito triste, então o governo da Inglaterra pediu ele que fosse ao rádio e fizesse algumas mensagens de consolo, de conforto para o povo. Aí depois ele pega essas mensagens, transforma num livro e publica em português, chama Cristianismo Puro e Simples. Né? E escreveu outros livros também. Deus no Banco dos Réus, Anatomia de uma Dor, O Sofrimento, os Contos de Nárnia, que foram para a televisão. Né? Tem uma porção de coisa. Né? Mas ele escreveu um fato apologético muito interessante, que ele chamou de uma letra grega. Essa letra é Tau. Quantas letras tem o alfabeto grego? Tem 23 letras. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, ita, teta, iota, kappa, lambda, mi, ni, psi, ômbrico, rho, pi, tal. Né? O que é o tal? Ele observou que em toda cultura, em toda religião, em toda parte do mundo, há um fator inerente ao ser humano, que ele crê que Deus colocou no ser humano, que é um fator de bondade, justiça, ética, e ele chama isso de tal. Você fala, não concordo. Tá bem. Se vocês virem o Célio roubando alguma coisa aqui da minha bolsa, e no final da aula eu dou falta, eu reclamo, como que vocês vão ficar com a consciência? Vocês viram ele roubando.
A consciência vai gritar tanto que alguém vai dizer, não, eu vi o Célio tirando aí de sua bolsa, foi o Célio que tirou. A televisão explora isso muito. Bota atores numa praça, né, fazendo trapaça, né, e os transeuntes que vão passando ficam revoltados. Quem que ensinou isso para eles? C.S. Lewis diz que é Deus. Os pagãos são éticos? Sim. Os ateus são éticos? Sim. Todo mundo é ético. Então, ele detectou esse fator universal e deu ao nome nisso de tal, dessa letra grega, tal, né? E é um fator que é comum a todo ser, independente de religião, de cultura, de onde vive. Todos nós temos esse senso, né? Falamos de roubar, vamos falar de outro fator, estupro. Alguém é a favor do estupro? Tem alguém a favor do estupro? Não existe, todo mundo é contra. E isso acontece pelo o fator noético, que eu expliquei para vocês domingo passado, né? A nossa alma corrompida lá de Adão. Mas ninguém aprova isso. Quem me falou do Evangelho foi um promotor de justiça, que também era professor no colégio, e ele me levava para sessões no tribunal. E eu lembro que um dia ele estava acusando um sujeito que estuprou a filha, de 7 anos. Ele estava sentado diante do juiz, com a cabeça no meio das pernas, e o juiz ouve o réu, né? Então, quando o juiz foi ouvi-lo, ele só disse uma frase: eu não sou humano, eu sou um monstro, eu mereço a morte. Ele reprovando o que ele havia feito. Né? C.S. Lewis chama isso de tal. Essa coisa inerente dentro de cada um de nós. Por que isso é importante na apologética? Porque você começa a detectar coisas, fatos que estão no ser humano e que às vezes nós desconhecemos. Todo mundo tem um senso de bondade, de justiça e de ética dentro dele. A moral está incluída aí, né? Está incluída aí. Todas as pessoas. E isso foi bolado por C.S. Lewis. Ele é que descreve esse assunto e descreve muito sobre isso, né? Então, é um dos apologistas, considerado um dos mais importantes da nossa época, né? C.S. Lewis, né? Clive Staples Lewis, né? Ele deixou um legado muito importante, né? Que ano que ele morreu? Muito bem. Vocês sabem como que eu fiz para gravar? Eu vou dar dica para vocês. Isso chama-se método mnemônico. Método mnemônico é alguma coisa que você bota na memória que te ajuda a gravar. Eu nasci em 1950. 13 é o número de sorte. 1950 com mais 13? 63. O ano que Lewis morreu. Pronto. Esqueço mais nunca. Vocês estão vendo como o método mnemônico ajuda? Eu não tenho 2º grau, fiz um único vestibular, numa faculdade federal, e passei da primeira vez. Isso é raríssimo. Eu considero a mão do Papai do Céu. Mas durante o tempo que eu estudava, eu fazia método mnemônico o tempo todo. E sei até hoje, 40 e tantos anos depois. Aprender tabela periódica. Só vou dar a dica para vocês de método mnemônico, para vocês verem a importância disso. Os metais alcalinos ferrosos. Lina, K, rubídio, césio e frâncio. Lítio, lina, sódio, K, potássio, rubídio, que é rubídio mesmo, césio e frâncio, que é os nomes deles mesmos. Lina, K, rubídio, césio e frâncio. A classificação do reino animal. Racofage. Reino, ramo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Da Racofage. Né? Então, é método mnemônico. Eu fazia isso tudo e pregava na parede do meu quarto. No dia que ia ter a prova, as provas é de 4 em 4 dias, né? Fazia, os reprovados sumiam, os outros continuavam, né? Então, no dia da prova, eu ia na parede do meu quarto e lia todos os meus métodos mnemônicos. Chegava lá na prova, era... Papai do Céu abençoa, mas nós temos que esforçar. Temos que esforçar. Então, começa a usar método mnemônico.
Um dia eu estava dando aula aqui para uma turma da faculdade e falei sobre um sujeito que Hitler mandou enforcar e tal, e que fez e aconteceu, e o nome do cara não vinha. E eu estou falando sobre o cara. Quando foi no finalzinho, eu disse o seguinte, eu esqueci o nome do sujeito, mas depois eu trago para vocês. Né? Como que chama o cara? O alemão que foi enforcado agora no século XX, um mártir da fé, que o Hitler mandou enforcar porque se levantou contra o Hitler. Né? Como que ele chama? Ninguém sabe? Não vou falar também. Não vou falar. Que absurdo, né? Isso é do século XX, né? Você lembra? Então tá bom. Então, irmãos, vamos ver o restante daquele vídeo que nós paramos, né? Paramos com 10 minutos, a gente vai ver o restante, né? E no finalzinho, quando faltar 15 minutos, você me dá um alô, viu, Maria? Esse dia é Trishbonhofer. Nome alemão é difícil de gravar, né? Eu quero que vocês diferenciem isso para mim. O que é ser teísta e o que é ser cristão? Ele era ateu, professor de Cambridge, Oxford e o Magdalene College, a Universidade de Madalena. Né? Um cara muito culto, muito preparado, mas ateu. Né? E ele teve um processo, né, de conversão. Em 1930 ele se torna teísta e em 1932 cristão. Qual a diferença? Quem que anima? O que é teo em grego? Deus. Então, teísta, quando ele passou a admitir que havia um Deus. Mas ele não tinha nenhum compromisso com Cristo. Em 1932, então, ele se rende ao Senhor Jesus. O que é render-se ao Senhor Jesus? Mateus 16, 24, Lucas 9, 23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, morra, que é toma sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Quem perder a sua vida por amor de mim vai achá-la na eternidade. Né? Então, ser cristão é morrer para si e ser teísta. Não, ser teísta é só admitir que Deus existe. Inclusive, sobre essa história de Deus, é interessante. Vocês sabem que Deus se revelou a Moisés, dizendo que ele era Vocês acham que Moisés entendeu alguma coisa que o Senhor falou com ele? Eu creio que ele entendeu patavina. Então, é dito que foi usado um tetragrama em que significava que Deus tem existência própria, eu sou. Só que esse tetragrama é muito usado em tudo quanto é idioma para Deus. E daí por diante. Vocês estão vendo como todas essas palavras referente a Deus tem 4 letras? Como que nós traduzimos essa expressão que ela não tem sentido para o português? Esse IHWH. Como nós traduzimos para o português? Yahvé, Jeová, Josué e Jesus. Yahvé, Jeová, Josué e... Vocês estão vendo de onde veio o nome Jesus? Veio desse tetragrama que Moisés vê o arbusto pegando fogo e não se consome, e Moisés pergunta, quem que é que fala comigo? Aí ele responde, eu sou, a nossa tradução em português, né?
É aquele que tem existência própria. Um dia um aluno ficou aqui na porta me esperando eu sair, porque termina a aula, vou juntar as coisas todas para depois sair. Ele ficou lá esperando. Cabelão grande, uma mochila nas costas, aquele jeitão, né? Aí ele me perguntou o seguinte: eu estou aqui, professor, para o senhor me dizer quem criou Deus. É a pergunta mais idiota que existe. Por que ela é idiota? Porque ela é um contrassenso. Se é Deus, não pode ser criado. Se for criado, não é Deus, é criatura. Porque a definição de Deus é aquele que tem existência própria, que não é criado. Né? Então, esse eu sou, ele não é criado. Ele tem existência própria, ele é criador. Quando que a humanidade passou a entender esse eu sou? Quando Jesus veio e disse, eu sou. A luz do mundo, o caminho, a verdade e a vida, a ressurreição e a vida, o alfa e o ômega, o caminho e todas as coisas que ele disse mais de 15 eu sou. Inclusive, quando foram prendê-lo lá no jardim do Getsêmani, né, perguntaram quem que era o Jesus, o Messias, né, e ele disse, eu sou. O que aconteceu com os soldados quando ele profere a expressão, eu sou? Quem falou? Você, Silvio? Você já está sabendo disso, menino? Que menininho avançado, gente. Os soldados caem de costas, só dele dizer, eu sou. O que significa ele dizer, eu sou? Vocês estão vindo prender ao Criador, aquele que tem existência própria, aquele que é desde muito antes de Abraão. Por isso que houve esse poder e eles caem de costas. O eu sou. Né? Oi? A fé está além da lógica humana. Continua. Exatamente. Tem existência própria, não é criado, né? Para a gente entender isso, apologética é questão de entendimento. Dá para vocês uma parábola. Como que uma pomba pode estar ao mesmo tempo na Terra e na Lua? 384 mil quilômetros, né? Quando ela está mais perto da Terra, né? Muito bem, Maria, que menininha inteligente. Ela tem que ser do tamanho entre a Terra e a... para estar ao mesmo tempo na Lua e ao mesmo tempo na Terra. Quando nós dizemos que o Senhor está em toda parte ao mesmo tempo, o que nós estamos dizendo do Senhor? Ele é maior do que todo o universo. Para estar ao mesmo tempo em toda parte, ele tem que ser maior do que tudo isso. Estou abordando o que o Jamir disse, né? O Senhor, além de ser incriado, ele é ilimitado. Como diz a explicação do papai para o filho, né? Filho, você está vendo aquele aviãozinho lá em cima? Estou, né? Você está vendo esse aviãozão aqui perto de nós? Estou. É o mesmo, é questão de distância, né? Assim é Deus. Ele é tão pequeno que ele pode habitar no nosso interior. E é tão grande que pode preencher todo o universo. Eu não gosto de falar de universo porque eu não consigo falar, né? O universo é um troço tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que mesmo você usando a expressão de Isaías, que o Senhor mede a palmo, né? Que ele pega os montes e bota na palma da mão, né? Ainda não dá um sentido. Né? A nossa terra, perante o universo, ela é tamanho de um grão de areia, de tão pequena, de tão insignificante. Né? O maior planeta do sistema solar, quais são eles? Estão chutando. Quem não chuta, fala na sequência. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Platão caiu fora. Aí eu fui pesquisar por que Platão caiu fora, por causa da questão de órbita. Todos têm que orbitar em torno do Sol. Platão não orbita, por isso que ele caiu fora, deixou de ser planeta. O maior é Júpiter. Maior do que a Terra. Né? Você imagina a imensidão da Terra, né? Você dá uma andadinha daqui a São Paulo, o Valdir que gosta de carro, né, gasta 3 dias. São 3.000 quilômetros, né? Agora você imagina
daqui no Japão, né? A distância é coisa astronômica, e a Terra é uma coisa minúscula, não é o maior nem do sistema Terra, sistema solar, né? Do nosso sistema solar. O nosso sistema solar é uma picuinha na Via Láctea, né? Tem uma porção de vias no universo. São bilhões e bilhões e bilhões de estrelas. Por isso que o Senhor disse para Abraão, Abraão, olha as areia, vê se você consegue contar os grãos. Assim são as estrelas no céu. Ninguém é capaz de contar, ninguém nunca contou as estrelas. É impossível. Então, esse universo imensurável, gigantesco, foi criado por um Deus maior. Se ele pode estar ao mesmo tempo em toda parte, porque ele é maior, né? Vai o grande estadista holandês para dar uma série de conferências na Universidade Presbiteriana nos Estados Unidos, chamado Princeton University. Ele chamava-se Abraham Kuyper, é um dos maiores entendidos em fé cristã. E ele dá 7 palestras em Princeton, e ele encerra a palestra dele, ficaram conhecidos na história como Stone Lectures, né? Palestras de pedra, de rocha, né? Devido ao conteúdo, o fundamento. E ele termina dizendo o seguinte: não há 1 centímetro quadrado que Jesus não reivindica para si e diga, é meu. Os jornais do mundo inteiro publicaram essa frase. E eu faço uma pergunta. Nós temos que entender dessas coisas. Onde Jesus é mais presente? Aqui na sala de aula de teologia ou lá no prostíbulo? Hã? A diferença é que em algum lugar ele não é reconhecido, não é celebrado, não é honrado, mas ele está presente em todo o universo, porque ele é Deus. Né? Se uma pessoa, num local de pecado, clamar pelo Senhor, é ouvido ou não é? Então ele está presente em toda parte. Né? Tá. Nós estamos estudando apologia e nós vamos deparar com esse assunto um dia que a Maria abordou agora. O que faz com que os homens sejam ateus? Frustração, decepção, ignorância, desconhecimento e alma corrompida. As pessoas negam a Deus não tanto por falta de informação, mas mais por orgulho. Orgulho, são orgulhosas, elas não querem se submeter ao Senhor. Como eu já disse, ser cristão é rendição, né? E por isso então elas se dizem ateu ou atoas, né? Como vocês quiserem, né? Ateu ou atoas, né? Então vamos. Eu quero que todos vocês se informem, sejam preparados. Eu vou relatar um episódio para vocês. Tem um casal na igreja que nós ganhamos. A dona Socorro evangelizou eles. Eu não vou dar os dados para vocês não descobrirem quem é. Mas eu lembro que um dia a gente estava visitando esse casal e a esposa foi muito gentil, muito cortês, apresentou café com bolacha, aquela coisa toda. Eu falei, tem coelho nessa moita. Aí no finalzinho ela lançou o coelho. Quem é a mulher de Caim? Quem vai me responder? Quem é a mulher de Caim? Porque o pressuposto é o seguinte: existia Adão e Eva, que tiveram Caim e Abel. Caim matou Abel. E depois ele sai e casa. Com quem que ele casou? Conseguiu, Maria? Que beleza. Se vivia até 800, poderia ter 300. Uma parenta qualquer. Então vamos ler o texto bíblico para a gente ter resposta. É Gênesis 5:4. O irmão falou sobre preparo, né? Que o apologeta tem que ter preparo, né? Gênesis 5:4.
Quem achar pode ler bem alto. Ótimo. Então, Adão vive, depois que gerou Sete, 800 anos. Eu falei que Caim podia ter 300, podia ter 500. Porque quando ele vai para essa região distante, que ele encontra uma mulher e casa com ela, já havia uma cidade nesse local. O que esses inimigos da fé fazem com as pessoas desinformadas? Lança dúvida. Isso está no livro, Eram os Deuses Astronautas. Essa pergunta está lá. Por quê? Porque nem o autor do livro leu a Bíblia e as pessoas que lêem o livro também não lêem a Bíblia. Porque se ler a Bíblia está a resposta aí. Ó. Né? Além dele ter gerado Sete, ele gerou uma grande prole que a Bíblia não registra. Então Caim casou com uma parenta, prima, sobrinha, o que for lá. Né? Mas vamos a algo que eu quero proporcionar a vocês. Todos já entenderam a diferença de teísta com cristão, né? A palavra tel vem do grego, que é Deus, né? Inclusive eu não botei ela aqui, né? Tel é outro tetagrama. Então o que eu quero de vocês é que apresente 4 líderes para formar 4 grupos. Eu quero o nome dos 4 líderes para formar 4 grupos. Quem vai ser os líderes? Primeiro, Célio. Célio de Deus. O segundo líder, Marta Britt. Ainda é Britt ainda, Marta? Hã? Marta Britt. Terceiro líder, Maria do Socorro. Maria do Perpétuo Socorro. Da Silva Junqueira Pereira de Almeida. Falta um. Quem que é? Dita seu nome aí. Tem acento? Sâmara de quê? Sâmara Cunha. Depois vocês podem formar os grupos. Quem não tiver no grupo vai ficar sem nota. Então todo mundo tem que estar no grupo. Como foi o Célio que deu o nome primeiro, ele vai poder escolher o trabalho que ele vai apresentar. Os trabalhos serão sobre iluminismo, evolucionismo, rolos do Mar Morto e o livro Mais do que Carpinteiro, de Josh McDowell. Eu estava estudando apologética e eu vi a citação desse irmão. Eu estava comentando agora ali com os irmãos. Falei, eu vou telefonar lá na Betel para ver se tem o livro deles aí. Aí parei um pouquinho e falei, gente, eu não estou vivendo na minha época, eu estou vivendo numa outra época, né? É só entrar na internet e baixar. Baixei, li o livro essa semana, é espetacular. Ele aborda uma apologética ao nível de todo mundo, qualquer pessoa pode estudar, né? Extremamente prático, e ele aborda um aspecto muito interessante. Eu vou fazer um comentário sim sobre cada um dos temas. Que o grande problema das pessoas não é ser teísta. O grande problema das pessoas é ser cristão. Você está falando em Deus, está todo mundo se divertindo, rindo, brincando, feliz. Você falou em Jesus, a coisa se entorna. As pessoas têm uma rejeição, uma ira contra Jesus. Então, o grande problema da fé não é Deus. Deus qualquer coisa é. Agora, Jesus Cristo não. Por quê? Porque esse Deus tem nome, esse Deus tem característica, esse Deus tem preceitos, tem exigência. Então, por isso que ele é rejeitado. Né? Qual desses 4 temas vocês querem escolher, Célio? Iluminismo. Então, vamos falar um pouquinho sobre iluminismo. O Célio é acadêmico de Direito,
E provavelmente esse estudo está no direito. Então ele já está pegando meio caminho andado. O que é o iluminismo? Fala aí, Célio. Antes de estudar, de preparar para apresentar aqui para o pessoal. Então tá. Foi um movimento que surgiu no século XVII para o século XVIII, com bastante participantes de Paris. Ele teve em outros países também, mas principalmente em Paris. O que foi a característica deles? Eles suscitaram os clássicos, suscitaram as letras, as artes, e disseram o seguinte: tudo que existiu antes de nós é trevas. Por isso que tem a Idade das Trevas. Isso é a alcunha deles. Foi nada de Idade das Trevas. Houve muito progresso científico e muita coisa que foi feita na Idade Média. Mas eles denominaram Idade das Trevas, porque eles eram luz, por isso a palavra iluminismo, eles eram luz. E o que eles fizeram com a fé? Principalmente com a fé católica, porque a França era católica, né? Mas uma vez que eles debocharam da fé, que eles achincalharam a fé, achincalhou todas as fés, né? Todo mundo cristão. Eles disseram o seguinte: o iluminismo está promovendo a idade da razão. Tudo que não é razão é absurdo, é ilógico, é irracional, é retrógrado, é antiquado, não vale a pena, é uma besteira, são gente não desenvolvida. E os grandes expoentes do iluminismo foram Voltaire, o nome dele é José Maria Arouet, foi Montesquieu, foi Danton, foi um sem número de cara. Promoveram a Revolução Francesa, baseado nos princípios do iluminismo. Vocês sabem que toda filosofia humana, ela promove alguma coisa e gera uma porção de mortes. O que o nazismo promoveu? A raça ariana. O preto, o cigano e o judeu não é gente, então tem que ser exterminado. O que é essa superioridade da raça ariana? É um tipo de darwinismo, foi o Darwin que disse. O macaco, o preto, o marrom e depois o branco. O branco é o topo da raça. E isso proporcionou que o Hitler matasse gente discriminadamente. Olha a questão das filosofias. As filosofias são profundamente malignas e trazem consequências funestas para a humanidade. O iluminismo. Até o iluminismo, praticamente não existia ateus. Hoje, é bonito, é hobby o cara dizer que é ateu. Isso é herança do iluminismo. O iluminismo é que trouxe essa narrativa, essa metanarrativa, esse costume, essa coisa, né, que bota na cabeça das pessoas que é bonito ser ateu, que gente inteligente é ateu, gente importante é ateu. Isso tudo é mentira, isso tudo é narrativa do iluminismo, não é nada de verdade. Nós vamos ver uma porção de gênios aqui que eram cristãos. No século XVIII, 70% dos cientistas eram cristãos confessos, convictos. Eu vou dar só um exemplo para vocês. Muito conhecido, alguns aqui até podem ter ouvido. Um dia tinha um irmão lendo o Evangelho de Marcos num trem, viajando. Aí sentou um jovem universitário perto dele e falou: senhor, ainda está lendo esses livros de lenda, de fábula, de conto de carochinha? Ele falou: não, eu estou lendo o Evangelho de Marcos. Ele falou: não, essa Bíblia é superada. O pessoal desenvolvido, cientista, não lê isso mais não crê nessas bobagens mais não, né? Se o senhor soubesse o que os nossos cientistas dizem, o senhor nem pegava nesse livro. Falei: então o que os nossos cientistas dizem, né? Falou: eu vou descer na próxima estação, me dá o seu cartão que eu te mando pelo correio. Aí o homem arrancou do bolso do paletó o cartãozinho. Professor, doutor Luiz Pasteur, chefe do Instituto de Ciência de Paris. O aluno sentiu-se uma ameba, né? Universitário. O que uma das grandes coisas que esse irmão temente a Deus, que lia o Evangelho, sempre descobriu? Que não existe geração espontânea, que toda vida provém de vida. Porque até ele cria o seguinte: uma noite de trovoada, no celeiro de milho nasce rato. Uma carne podre, do meio dela vai nascer bicho. O que o Pasteur fez? Pegou carne, botou dentro de uma garrafa, fechou
bem fechada, botou dentro de outra garrafa e deixou aberta. A que estava bem fechada não nasceu nada. Então, é vida que gera vida. E assim uma porção de outras leis, né? Pasteur deu na nossa vida hoje, pasteurizar. O que é pasteurização? Você pega uma substância líquida, o leite, por exemplo, eleva até uma certa temperatura, não precisa chegar ao ponto de ebulição, que é 100 graus, chega a 60, 70, e ele mata todos os germes, né? E o leite pasteurizado dura muito mais do que o leite não pasteurizado. Pasteurizado vem de Pasteur. Iluminismo. Marta Britt, o que você quer? Eu vou ler de novo. Evolucionismo, rolos do Mar Morto e mais do que um carpinteiro. Josh McDowell. Mais que um carpinteiro. Então você pode baixar na internet. O pessoal que compôs a sua turma, se quiserem comprar uns 3 livros, eu pago. Pode comprar que eu pago, né? É um livro que todo mundo deve ter, porque é um livro de apologética. E um livro que mostra que Jesus é Deus. A grande dificuldade nossa é provar que Jesus é Deus. Porque Deus, qualquer coisa, todo mundo aceita. Agora, quando você diz que Jesus é Deus, aí surge os questionamentos. Por exemplo, os pilares da fé cristã. Nascimento virginal, né? Poder sobrenatural, ressurreição dos mortos. Isso entope a goela das pessoas, né? Porque lhes falta conhecimento. O meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento. Um ateu chega para você e pergunta: qual a prova que você tem que Jesus ressuscitou dos mortos? Isso é apologética. Eu li o livro essa semana. Leu todinho. Eu baixei ele na internet e li todinho. Ele tem na internet, viu? Li todinho. Li os 12 capítulos do autor. Esse autor também era ateu, né? E na universidade ele foi convencido que Jesus é Deus e se converteu, né? Provas é o seguinte: os religiosos pediram que o governador romano, Pôncio Pilatos, botasse lá guardas vigiando o templo. Então, depois subornaram os guardas e disseram o seguinte: nós os protegemos vocês para que Pilatos não os mate, para vocês disserem que vieram aqui roubar o corpo. Os discípulos vieram e roubaram o corpo. Está lá no Evangelho de Mateus, tem isso lá. Se os discípulos tivessem roubado o corpo, todos eles dariam a vida por uma mentira que eles próprios criaram? Então os discípulos criam piamente que Jesus havia ressuscitado. Mulher naquela época não poderia testemunhar judicialmente porque não tinha valor. O testemunho de mulher não era válido. Quem foi as primeiras pessoas que testemunharam? Foram as mulheres. Se quisesse bolar uma narrativa convincente, não podia botar a mulher testemunhando, porque elas não eram acreditadas. Mas como foi fato, botaram. Segundo, neurose coletiva. Teve uma neurose lá e os discípulos passaram a pensar que eles tinham visto Jesus ressuscitado. Quantas pessoas viram Jesus ressuscitado? 1 Coríntios 15, verso 7. Mais de 500. Não existe neurose para mais de 500 pessoas, tem para uma meia dúzia, né? Mais de 500 pessoas. E o fato inquestionável, toda pessoa que se rende ao Senhor Jesus, ela é transformada. Então ele tem que estar vivo, porque o morto não pode interferir na vida de ninguém. Qualquer pessoa que pedir aqui, ele vai dar o seu depoimento, que quando ele se rendeu ao Senhor Jesus, nós vimos uma louquinha lá ontem, né? Ela provavelmente não vai ficar no nosso meio, né? Ela é da turma do barulho, aquela que gosta, né, de aparecer, pular, gritar, espernear, né? Então, provavelmente ela vai embora, né? Mas, com uma semana de rendição, ela já deu testemunho das mudanças que aconteceu na vida
Dela. Foi o Célio que fez? Foi a Delane que fez? Não. Foi o morto que fez? Não. Foi o Senhor Jesus. Então essa é uma das maiores provas que Jesus de fato está vivo. Mais do que um carpinteiro. Antes e após ele. Agora estão inventando aí a era comum, né? Para não falar do nome de Jesus, porque falar do nome de Jesus é uma dificuldade, né? As pessoas têm dificuldade. Porque foi a única pessoa que marcou a história, né? E dividiu ao meio, antes e depois. Maria do Socorro, qual que você quer? Tem dois ainda, Rolos do Mar Morto e Evolucionismo. Rolos do Mar Morto. Um pastor de ovelha achou, por acaso, alguns papéis. Não deram valor algum em 1948, porque achou que aquilo não tinha mínima importância. Vendeu por uns trocados, né? Mais tarde vieram descobrir que aquilo era importantíssimo, que aquilo valia uma fortuna e procuraram e achar mais. Hoje já está tudo catalogado, tudo direitinho. Qual a importância dos papiros do Mar Morto? É que o ímpio dizia o seguinte, hoje não diz mais. Papel aceita tudo. Você pode escrever o que você quiser. As muitas traduções já corromperam totalmente, que a Bíblia não tem mais credibilidade nenhuma. Só que quando acha os rolos do Mar Morto, o livro de Isaías está quase todo inteiro, e uma porção de fragmentos de outros livros, e está igualzinho que nós temos hoje. Então ninguém dá mais essa justificativa que papel aceita tudo, que a Bíblia foi corrompida pela tradução, não sei o quê, né? E então, Socorro, traga para nós a história, né, dos rolos do Mar Morto, né, dos papiros, né, lá nas cavernas de Qumran, né? O Mar Morto fica pertinho de Jerusalém, mais ou menos, talvez 15, 20 quilômetros, né? E as margens do Mar Morto tem lá umas elevações, não é montanha, são só elevações. E nessas elevações havia covas, né, buracos. E ali os essênios, que viviam naquela região, né, os essênios é aquele partido religioso de Israel que não concordava nem com os saduceus, nem com fariseus, que eram os dois partidos religiosos dominantes em Jerusalém, né? Então eles fundaram uma comunidade própria deles, né, os essênios, né? E viviam em comunidade ali próximo ao Mar Morto. Comunidade é que ninguém tem nada de seu, ninguém pode ter patrimônio, todo mundo tem que viver na simplicidade. E ali eles viviam adorando a Deus e estudando, e provavelmente copiando as escrituras. E puseram essas cópias dentro de potes de barro, né, e isso durou quase 2000 anos. Né? Então sobrou para Sâmara. Deixa eu ver o que sobrou para ela. Nós vamos falar um pouco disso, Sâmara, mas você já estuda e já... Assim como o iluminismo do século XVIII afetou a mentalidade de toda a sociedade científica, principalmente, o darwinismo afetou todas as decisões que as pessoas tomam hoje. Em 1859, Charles Darwin, passando aqui nas costas do Equador, mais ou menos a 1000 quilômetros do Equador, onde ficam as Ilhas Galápagos, ele viu lá alguns animais que ele rotulou como primitivos. E ele já tinha essa tendência, né, da seleção natural. Né? Aí, vendo aqueles animais, ele fundamenta nesse fato para escrever a evolução das espécies através da seleção natural dos mais bem dotados. Então, o que ele preconizou no livro dele? Primeiro, isso que eu já disse, que o Hitler se fundamentou para exterminar os outros povos, né? Que a raça branca, a raça ariana é superior. Né? Imagina se o Hitler conhecesse Edson Arantes do Nascimento, Michael Jordan e tantos outros negros fenomenais. Não é
a cor da pele, como disse Martin King Jr. Eu imagino que os meus filhos não serão julgados pela cor da sua pele, mas sim pelo seu caráter. O grau de caráter, de inteligência, de capacidade de qualquer pessoa. Nós vamos falar sobre isso nas nossas aulas, porque esse assunto mexeu com a cabeça das pessoas totalmente, que hoje fundamenta tudo na evolução. Inclusive, quando eu quero dizer que um cara é bonito, é estudioso, é avançado, o que eu digo? Que ele é um sujeito evoluído. Imagina que absurdo. Imagina que absurdo, né? Esses dois termos, bacana e evoluído, não devem pertencer ao nosso vocabulário, viu? Isso não corresponde à verdade na mente das pessoas. Exatamente. Acabou, Maria? Que ótimo. Então, o nosso slide vai ficar para a próxima aula, né? E vocês vão ter 15 dias para começar a apresentar isso. Eu não quero que prepare para mim. Esses dias me perguntaram se eu queria ser escalado para pregar, né? Eu falei, não, para que eu preciso treinar mais? Eu já estou com o pé na cova. Bota os novos que estão começando, que precisa treinar. Então, não quero que vocês apresentem para mim, porque não tem tanto interesse em aprender mais. Eu quero que vocês se preparem para apresentar para a turma. Prepare de maneira tal que as pessoas serão beneficiadas. Maria, na próxima semana nós estaremos aqui ou estaremos lá embaixo? Então, na próxima semana, a chamada vai ser feita lá embaixo. Viu? Porque daqui 15 dias nós já vamos começar. Para que todos possam estudar, nós vamos sortear a pessoa que vai apresentar, né? Vai ser sorteado, né? Porque aí todos estudam. Se a gente não sortear, nem todos estudam, né? Uns ficam nas costas dos outros, né? Pai, muito obrigado por esta manhã, ó Deus. Aplica os nossos corações a Tua palavra. Nós te oramos em nome de Jesus.